Oi, oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do Carioca Connection. Eu sou a Alexia e sempre muito bem acompanhada do Foster. Bom dia, Foster. Bom dia, Alexia. Como que você está? Eu tô bem. E você? Eu estou muito bem. Obrigado. De nada. Bom, vamos logo começar o episódio de hoje, que hoje temos muito o que falar. E a gente vai falar sobre O verbo ficar. o verbo ficar, que talvez seja o verbo mais versátil na língua portuguesa, pelo menos na minha humilde opinião. O que você acha, Alexia? Eu não acho que seja o mais versátil, mas eu acho que é um verbo que dá para usar sim de diferentes formas. Sim, talvez foi um pouco exagerado, mas é um verbo que tem tantos significados, Tantas formas diferentes de usar. tantas formas diferentes de usar, e é um verbo que eu sempre percebo quando a gente está nos Estados Unidos. Eu sinto falta de, eu estou falando inglês com minha mãe, eu quero falar ficar, mas como é que eu falo isso em inglês? Então, é um verbo super importante para qualquer estudante da língua portuguesa, sobretudo no Brasil. Sim. Então, vamos começar pelo mais simples, que é o real significado de ficar, né? Que é to stay. To stay. Exato. Então, eu vou ficar em casa hoje. Tá. Então, eu vou ficar em casa hoje quer dizer que você vai fisicamente estar em casa o dia inteiro. Sim. Ou então, eu vou ficar trabalhando hoje. Tá. Daí não seria to stay. Já está ficando um pouco mais complicado. Então, podemos parar um segundo. Uhum. Então, eu vou ficar em casa hoje. Eu vou ficar na praia hoje. Eu vou ficar no shopping hoje. Eu vou ficar no meu pai hoje. Então, tem muito mais a ver com onde você vai estar. Fisicamente. É. Então, também pode falar, por exemplo, onde que fica? Onde que fica o metrô, Sim, por exemplo? sim. Onde é que é o metrô? Onde é que fica o metrô? É. Então, a gente tem muitos alunos que perguntam sobre qual é a diferença entre ser e estar. Eu devo usar onde é ou onde está? É difícil, mas sempre pode usar onde fica. Exato. Onde que fica o banco, sei lá? É, exatamente. Onde é que fica o shopping? Onde é que fica o cabeleireiro? Onde é que fica a creche? Então, é sempre... Eu acho que é sempre em relação ao espaço físico, né? Onde é que fica tal coisa? Pode ser espaço físico, também pode ser... vai ser difícil explicar, mas espaço temporal, talvez? Temporário? Eu quero dizer que é um espaço que tem mais a ver com o tempo, a hora. Ah, Por tá. exemplo, os alunos vão ficar na aula por 4 horas. Sim, É a quantidade de tempo. sim, sim. Eu vou ficar no shopping por 2 horas e aí eu volto pra casa. É. Eu vou ficar estudando e depois eu te encontro. Sim. Que basicamente eu acho que um verbo mais específico, mas também menos comum, seria é um verbo difícil para mim. Como é que fala, Alexia? Tenta. Permanecer. 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 Nossa Senhora. Mas olha só, esse verbo existe.
Tá super certo de falar, não tem o menor problema. Eu nunca uso esse verbo. Sim. Nunca. Eu acho que a última vez que eu usei permanecer foi escrevendo alguma coisa extremamente formal no colégio. Sim, é super formal, mas nossos alunos usam no sentido de, tipo, to stay, to remain. E, na verdade, os brasileiros vão falar né, fica. Sim, por exemplo, se a gente for usar. Foster, você deve permanecer calmo. Tá É, super fácil, é isso, né? Você deve ficar calmo. É a mesma coisa. é, Eu jamais vou usar permanecer. eu também não. Foi só para ilustrar o Você significado. pode escutar permanecer, por exemplo, no metrô. Permaneça atrás da linha. Como que é? No metrô, quando você tá no metrô, tem aquela linha, né? Pro trem chegar. É, Você permanece atrás da linha. Então, normalmente você escuta a mulher do metrô falando: permaneça atrás da linha para a sua segurança. Ou é, seja, fique atrás da linha para a sua segurança. porque é um contexto um pouco mais formal. É. Mas todo mundo falaria, fique aí. Fica aí. É, Em falar em ficar com alguém, significa uma coisa muito importante para o brasileiro, que é dar uns beijinhos. sim, aí é uma história complicada que até hoje eu ainda não entendo 100% o que quer dizer ficar quando a gente está falando sobre relacionamentos, namorar, Mas é a essas mesma coisas. coisa que hook up. Isso também pode ser muita coisa. Então, Então, me dá alguns exemplos, Alexia. eu e você ficamos pela primeira vez no mês de outubro. Tá, isso quer dizer que a A gente... gente deu uns beijinhos a primeira vez no mês de outubro. Então, por exemplo, Eu posso te dar um exemplo? sim, Se eu for falar... a minha amiga ficou com um cara ontem à noite. pronto. O que você entende? Deu uns beijinhos. Beijinhos? É. Só? Sim. E aí você faz outras perguntas pra saber se é só ou não. Mas quando alguém fala, eu fiquei com tal pessoa, normalmente é isso. É só, entre aspas, é só dar um beijo. É claro que, assim, além do ficar, tem, por exemplo, fulana pegou fulano ontem à noite. Eu acho que pegar seria a forma um pouco mais informal e um pouco mais, talvez, vulgar de falar a mesma coisa. Eu nem acho vulgar, eu acho um pouquinho mais específico no que aconteceu. Tá, quer dizer que aconteceu mais coisa. Rolou uma pegação. Então, então, tava rolando uma pegação ontem generalizada na festa. Ou seja, tá todo mundo ficando com todo mundo e fazendo várias coisas. Então, como que você diria se duas pessoas estão começando um relacionamento... Nossa senhora, ainda é cedo, amor. Se duas pessoas estão começando um relacionamento e eles estão se falando, mas em inglês seria tipo, yeah, they're talking. Eles estão ficando? Mas o talking significa que deu beijinho? Sim, talvez. Então sim. Eles estão ficando. Quando você tá ficando com alguém, significa que você tá encontrando essa pessoa e sempre rola alguma coisa ali com essa pessoa. Então, Ótimo. E aí você tem ficar sério, saindo sério, namorando.
foi a minha próxima pergunta. Qual seria a diferença entre ficar e namorar? Quando você está falando sobre pegação e todas essas coisas. Então, ficar é uma coisa muito... Como é que se diz? Muito informal. Então, você... Porque assim, gente, no Brasil, você dá um beijo em alguém é uma coisa muito tranquila de se fazer. Claro que você tem que pedir, né? Você não pode do nada dar um beijo em alguém, mas você tem que pedir. Vai acontecer sim ou não, e aí você pode beijar a pessoa, certo? O beijo no Brasil ainda fica muito confuso depois de quase 10 anos. O que, por um lado, pra mim, eu acho super ok. Por outro lado, eu acho que já banalizou muito o beijo. Eu acho que, enfim, isso é uma discussão para outro episódio. Pode assistir Casamentos às Cegas e você vai entender. Então, quando você fica com alguém, significa que você deu uns beijinhos nessa pessoa e tá conhecendo ela melhor, e aí você sai com ela 1, 2 vezes, 3 vezes, etc. Quando você começa a ficar sério com essa pessoa, significa que vocês dois são exclusivos. Ou seja, você só tá com aquela pessoa. Enquanto ficar, em geral, você pode estar dando beijinho em várias pessoas. E é isso. E ficar sério... É o pré-namoro. Sim. E aí o namoro no Brasil, normalmente, um pede pro outro pra namorar com a pessoa. Então, você quer namorar comigo? Sim ou não? Aí vocês estão namorando. Então, ficar seria um pouco menos sério e namorar é mais... Relacionamento. Oficial, entre aspas. Você vai postar foto no Instagram, vai... Eu não vou, não. Você postou. Sim, isso foi... Você postou e foi muito bonitinho. Eu adorei. Adorei também, Emma. Eu sempre quero ficar com você. Você tem mais coisas para falar sobre o verbo ficar? Não, só isso. Falando sério... Senão a gente vai ficar muito confuso. A gente poderia ficar falando sobre o verbo ficar o dia inteiro. Mas e a ficaria gente não muito quer ficar confuso. assim. Então... Senão a nossa cabeça vai começar a dar voltas e voltas e voltas e a gente vai ficar louquinho. Exatamente. É quase impossível evitar essa palavra em português. Então, fiquem atentos. Fiquem ligados. Até o próximo episódio. Tchau! Até.